Olá, muito boa noite. Eu sou Valéria Leite e esse é o Milk News. Estamos começando os nossos trabalhos nessa noite, em novo horário, às 18h30, através da MBC Brasil TV, de norte a sul do país, também pelo canal 17 da Sky em todo o Brasil, via satélite para América Latina, África, Portugal e agora em Orlando, nos Estados Unidos. Boa noite. Também para os que estão pelo canal 821 de várias operadoras, aquele abraço aos nossos seguidores do nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, muito boa noite. Boa noite também ao meu parceiraço aqui, o master da nossa ilha de edição, Rafael Leite, o Rafa Milk. Boa noite ao Bento, o mascote do nosso programa. Aqui os animais são bem-vindos, os pets são bem-vindos. Quem disse que eles são animais? Animais, às vezes, somos nós, no sentido, não no sentido figurado da palavra, né? A gente acompanhando aí essas guerras, tantas atrocidades, tantos sofrimentos. Será que são eles os animais irracionais ou somos nós? Hoje vamos receber, mais uma vez, com muita alegria, muita honra para nós, o Edivaldo Kulcheski. Ele que é palestrante espírita e está aqui de vez em quando com a gente, quase que todo mês, para que a gente possa refletir e aprender com ele. E hoje vamos falar de muitos temas, muitas pautas, como o perdão, como a vingança, como o arrependimento, né? Como as dores que às vezes a gente está sofrendo, passando por dores, por doenças, por lutos, por perdas, né? E mal a gente sabe que é através da dor que a gente cresce. Boa noite, Edivaldo. Uma boa noite a todos que estão conosco. É uma grande honra nós mais uma vez estarmos em seu programa para juntos estudarmos sobre temas que possam acrescentar coisas positivas na vida das pessoas. Exatamente, estou arrumando aqui meu fone de ouvido, que eu quero ouvir muito bem o Edivaldo hoje. E vamos começar falando, então, sobre um tema, a gente que acompanhou a libertação dos reféns de Israel pelo Hamas, também os prisioneiros que estavam lá em Israel, que foram devolvidos à faixa de Gaza, né? Palestinos que estavam presos, alguns cumprindo até penas de prisão perpétua por estarem envolvidos em assassinatos e homicídios. Então, como eu falava, né, Edivaldo, a gente vive um momento hoje de tantos conflitos, tantas guerras, e parece que a gente não tem mais sossego. E como é importante o perdão, né? Nesse momento lá em Israel, houve o quê? Houve uma trégua, houve um perdão de ambas as partes. É o que todos esperamos, né? Isso realmente, para o nosso planeta, é muito importante esses momentos de tréguas, esses momentos em que a paz fica evidente, né? Todo mundo falando de paz, porque a guerra é muito nociva para nós. A guerra ainda é um rescaldo que nós temos do tempo de que éramos muitos bárbaros, né? Hoje já não deveria existir mais guerra, porque a guerra não faz bem para ninguém. Mas a guerra ela Um dia você vai ficar é bem. proveniente daquela falta justamente do perdão, do entendimento entre pessoas. E aí vai crescendo isso e acaba virando uma guerra. Mas quando Jesus esteve entre nós, ele falou que as pessoas naquela época que ele veio ensinar, existia um entendimento que era um ensinamento, né? Que era olho por olho, dente por dente. Então, todo mundo tinha a ideia de vingança, de revidar. E Jesus disse para nós, olha, eu vim trazer um novo ensinamento. Amai também os vossos inimigos. Retribuam o mal com o bem. Ou seja, que nós sempre procure, de alguma forma, entender, tolerar, compreender, amar aos que nos causam mal, amar aqueles que nos causam indiferença, ódio, desprezo. Então, Jesus veio trazer uma nova proposta para a humanidade, a proposta do perdão, para que não existisse mais vingança.
E isso é muito importante para que nós, hoje, entendamos que o perdão é o grande instrumento que vai libertar as nossas almas do ódio, da mágoa, da vingança. Então, com o perdão, nós vamos ter uma vida mais de harmonia, mais de paz, de boa convivência com as pessoas. É verdade, Edivaldo. Eu estava lembrando, né? Algumas pessoas costumam mandar mensagem, vocês estão vendo aí esse telefone no rodapé aí da sua telinha, do seu monitor, né? É o 041 992881943, e muitas pessoas perguntam, mas como anular o mal que certas pessoas nos fazem? Como esquecer que algumas pessoas nos magoaram? Aí eu queria entrar na questão da mágoa também. O Edivaldo falou no perdão, falou na vingança, e agora vamos falar um pouco da mágoa. A mágoa corrói, né? A mágoa machuca. A mágoa faz mais, ela prejudica muito mais a nós do que a quem nós estamos feridos, né? Bom, nessa questão, vamos diferenciar ódio de mágoa. Ódio é quando a gente tem alguma aversão contra pessoas que nos são desconhecidas. A pessoa nos fez o mal, a gente cria o ódio contra ela. E mágoa, geralmente a mágoa, ela é causada por aqueles que a gente ama. A gente guarda mágoa por quê? Porque a ideia nossa é que aquela pessoa nunca iria nos ferir de alguma forma. Que a gente cria uma expectativa sempre boa da pessoa. E às vezes ela acaba não atendendo essa expectativa e aí a gente fica com mágoa. Então a mágoa geralmente surge de pessoas que a gente tem algum afeto, alguma convivência boa com ela, que de repente em algum momento ela faz com que aquilo realmente que a gente tinha de expectativa não aconteça. Mas seja ódio ou seja mágoa, quando nós revidamos, aí eu vou falar já dentro do contexto espírita, quando a gente revida o mal que alguém nos fez, que a gente daí guarda o ódio ou a mágoa, e a gente diz assim, essa pessoa eu nunca vou perdoar pelo que ela me fez. Pela lei de causa e efeito, que nós já discutimos, conversamos um outro programa, pela lei de causa e efeito, eu estou me ligando a essa pessoa. Quando eu digo que não vou perdoar o mal que ela me fez, eu estou me ligando. E Jesus disse, retribuam o mal com o bem. Porque quando eu retribuo o mal com o bem, eu não me ligo com essa pessoa, eu não me conecto com ela. Então essa proposta de Jesus, de retribuir o mal com o bem, é para que se dissolva essa necessidade de reencontros difíceis, reencontros com pessoas que a gente não tem afinidade. Então, essa questão de guardar mágoa, guardar ódio, não perdoar, nos vincula a essas pessoas. E é só nesse sentido. Porque quando o agressor, de alguma forma, nos machuca, nos fere, e nós, como vítima, não guardamos a mágoa dele, que nós não guardamos ódio dele, que nós o perdoamos, não cria vínculo entre nós. É muito importante entender isso. Quando alguém nos fere de alguma forma, seja com palavras, seja com atos, quando um agressor nos machuca, nos fere de alguma forma, e nós perdoamos, não guardamos mágoa, não guardamos ódio, nós não nos vinculamos a essa pessoa. Só se cria vínculos quando a vítima, no caso, guarda ódio, guarda a mágoa do agressor. Isso é muito importante, nós entendermos dessa forma. Mas algumas pessoas podem dizer, mas se eu perdoar, eu vou tirar a culpa dele. Eu não concordo, isso está errado. Eu não vou perdoar porque senão eu tiro a culpa dele. Não é assim que acontece. A grande chave
de todo esse entendimento que Jesus falou, que a doutrina espírita está falando, é que eu perdoando a pessoa, eu não tiro a responsabilidade pelos atos que essa pessoa cometeu, pelo que o outro fez. Eu não tiro isso. Porque o perdão não tira a culpa de ninguém, mas nos livra de estar vinculados a ele, de ter que conviver com ele devido ao ódio, devido à mágoa, de ter que ter ele, às vezes, próximo a nós em nossas convivências. Então, como é importante nós pensarmos no perdão, perdoar, porque perdoar liberta nossas almas desse cativeiro do ódio e da mágoa. É verdade, Edivaldo. Eu fico lembrando aqui que muitas pessoas tentam perdoar, se esforçam por perdoar, mas não conseguem. E aí eu vi um vídeo do Papa Francisco, do ex-Papa Francisco, que nos deixou recentemente, né? Que cada vez mais a gente percebe o vínculo que existe entre todas as religiões. A gente sabe que Chico Xavier também ele respeitava o catolicismo, ele era devoto, né, de Nossa Senhora. Então existe todo um vínculo, né, uma reunião de esforços espirituais para que a gente possa encontrar o caminho até Deus. Não é um caminho fácil, mas eu vi esse vídeo do Papa falando uma coisa que me impactou sobre o diabo, sobre o demônio. O demônio é sedutor. Então, às vezes, você quer perdoar aquela pessoa, mas fica uma vozinha buzinando no seu ouvido. Não perdoa. Ele não merece. Ele te fez mal. Vamos ver o vídeo do Papa Francisco para depois o Edivaldo Kucheski comentar? Vamos lá? State attenti. Il diavolo è un seduttore. Mai dialogare con lui perché lui è più furbo di tutti noi. E ce la farà pagare. Quando viene una tentazione, mai dialogare, chiudere la porta, chiudere la finestra, chiudere il cuore e così ci difendiamo di questa seduzione, perché il dialogo è astuto, è intelligente e ha cercato di tentare Gesù con le citazioni bibliche, si faceva il grande teologo lì. Col diavolo non si dialoga. Avete capito bene questo? State attenti. Col diavolo non si dialoga. E con la tentazione non dobbiamo intrattenerci, non si dialoga. Viene la tentazione, chiudiamo la porta, custodiamo il cuore. Olha aí, com o diabo não se dialoga. Fecha a porta, fecha a janela, fecha o seu coração. A gente tem que se proteger, né, Edivaldo? É isso mesmo. A gente tem que buscar criar pensamentos que sejam diferentes desses pensamentos que espíritos inferiores tentam nos seduzir, tentam induzir em nós ideias de vingança, ideias de revidar o mal que o outro nos faz, ideias de violência, de agressividade. Então, isso é muito importante. O Papa está coberto de razão. Nós não devemos abrir as portas para isso. Nós devemos nos proteger. Pensamento positivo, pensamento bom, pensamento de amor, tudo isso nos blinda contra essas coisas negativas. Por quê? Porque a ciência já tem mostrado para nós que pensamento bom, ele vibra em uma frequência diferente do que o pensamento do mal. E só há a possibilidade dessas interferências negativas quando você está numa sintonia, numa mesma frequência dessas ideias, desses pensamentos ruins. Então, se você se mantém equilibrado, se mantém com sentimentos melhores, você está blindado disso. Essas interferências não vão te atingir. Então, quando o Papa Francisco fala com muita propriedade que devemos fechar as portas para essas tentações, é mudar o nosso pensamento numa frequência em que não sejamos atingidos por isso. Então, isso é muito importante, porque se você
nessa frequência mais negativa, você começar a pensar em coisas ruins, até muita tristeza, muita angústia, muita revolta, tudo isso facilita a interferência desses espíritos inferiores. A doutrina espírita ela não entende que exista uma entidade criada para o mal. Todos são espíritos, todos somos espíritos. Aquele que hoje é voltado para o mal, um dia vai ser bom, um dia ele vai se tornar anjo pela evolução, pelo progresso. Hoje ele está praticando o mal por ignorância, mas um dia ele vai se tornar bom. Então, enquanto ele está nessa fase ainda de pensar mal, sentir mal, ele tenta influenciar mais pessoas para fazer igual. Então é isso que o Papa Francisco diz. Vamos nos blindar contra isso. Tenhamos pensamentos bons. E a ciência, já hoje, através das academias, mostra e prova para nós que existe diferença de frequência de pensamentos. E que o pensamento ruim, ele só entra em nós na ausência do bom. Quando nós temos pensamento bom, todos os pensamentos e sentimentos ruins se afugentam, não chegam até nós. É mais ou menos fazendo uma analogia como a escuridão e a luz. Quando há luz, a escuridão desaparece. A escuridão só existe na ausência da luz. Daria para dizermos a mesma coisa quanto ao bem e ao mal. Quando há o bem, há bons pensamentos, bons sentimentos, não há mal. O mal não vai aparecer. Mas quando nós deixamos de produzir bons pensamentos e bons sentimentos, aí a porta fica escancarada, aberta para essas influências negativas. Com certeza. Ontem aqui no Paraná todos acompanhamos um acidente que teve bem no dia do professor, na estrada. Um caminhoneiro, era dia do professor, o filhinho dele, de 6, 7 anos, estava sem aula, como todas as crianças do Brasil, dia do professor, sem aula. Ele foi com o pai de caminhão, acompanhar o pai caminhoneiro até o Ceasa, né? E quando estava voltando, houve um acidente e, infelizmente, esse menino perdeu a vida. Você conseguiu achar o vídeo, Rafa? E foi assim, eu acho que você acompanhou também, Edivaldo, foi muito triste tudo o que aconteceu, e até o pessoal do resgate chorou, né? Porque, claro, naquele momento todos queriam salvar a vida desse menino, mas infelizmente, é isso que eu quero que o Edivaldo comente, o que é essa dor, o que é essa morte, o que Deus quis mostrar para essa família com esse acidente, com essa perda, ou isso aconteceu pelo livre-arbítrio, de algum problema na estrada, de algum problema na pista, ou algum defeito mecânico. Vamos ver o vídeo primeiro? Vamos lá. O plantão 90 está no contorno norte, aqui em Curitiba, próximo ao viaduto da Justo Manfron. Infelizmente, uma tragédia no trânsito. Vitimou um menino de apenas 6 anos. A criança estava junto com o pai, devido ao feriado do Dia dos Professores. Esse menino não teve aula hoje, o pai levou junto para ir para a Ceasa, para trabalhar, e no momento que o pai estava retornando, o trânsito estava parado aqui no contorno norte, ele não conseguiu frear, bateu atrás, ainda ele freou, né? Ele chegou a frear, mas daí a criança escorregou dentro da cabine e o impacto na traseira desse outro caminhão foi muito forte. As equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros, SAMU, vieram para cá junto com a equipe aeromédica, na aeronave do BPMOA, tentaram reanimar esse menino, mas infelizmente ele não resistiu. Uma tragédia aqui no contorno norte, mais uma entre tantas que a gente já noticiou, né? No contorno norte, no fim da manhã dessa quarta-feira, aqui em Curitiba. Uma tragédia mesmo, profissionais, né, Edivaldo, acostumados a lidar com a morte no dia a dia, né? Nós vimos aí se abraçando, chorando. Eles tentaram tudo, chamaram até socorro
pelo helicóptero, tentando resgatar e levar esse menino imediatamente para o hospital, mas infelizmente não deu tempo, não era o tempo dele. Como explicar, do ponto de vista espírita, kardecista, Edivaldo, esse tipo de acidente, né? Como falar com essa mãe que estava lá esperando o marido, o filho, né, receber essa triste notícia? Bom, foi algo muito comovente, né? Ali os bombeiros todos se abraçando por não ter conseguido salvar este menino. Vamos falar primeiro uma diferença de dor e sofrimento. A dor é fisiológico. A dor, geralmente, ela é um aviso, um alerta do nosso organismo para que alguma coisa está errada e que precisa ser providenciada. Então, dor é fisiológico. Sofrimento, aí esse já envolve, né, o que a gente chama de dor da alma. Sofrimento é dor da alma, né? Já envolve aspectos psicológicos, mentais, emocionais, espirituais. Então, o que a gente percebeu ali naquele momento foi muito sofrimento, né? Sofrimento por não ter conseguido salvar o menino daquele acidente que estava acompanhando o pai e acabou acontecendo isso. Se nós analisarmos rapidamente as situações, tudo coincidiu, né, de alguma coisa para aquele menino estivesse ali naquele momento. A gente sabe que não é coincidência. Tudo é planejado pela espiritualidade, nada acontece pelo acaso. Então, geralmente, essas situações inevitáveis, e depois de toda aquela luta para tentar salvar e não se consegue, geralmente isso tem algum reflexo de encarnações anteriores e que era necessário passar por isso. Era algo que, de alguma forma, gerou todas essas circunstâncias para os pais e para o menino e que culminou no desencarne desta criança. Então, para a doutrina espírita, nada acontece sem ter uma causa. Se a causa não está nesta vida, nesta encarnação, certamente ela está na outra. Estando na outra, para nós parece mais difícil compreender e entender os desígnios de Deus, né? O que está tudo programado. Porque a gente não tem agora encarnado o entendimento do que nós planejamos, do que nós combinamos na encarnação anterior. Mas isso tudo não é castigo de Deus, não. Tudo que aconteceu, tudo que envolveu aquela situação ali, demonstra de que era um momento que aquele fato, essa situação deveria ocorrer. Jesus, em certa passagem, ele falou sobre bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Para muitos, às vezes, entender, olha, sejam felizes aqueles que estão sofrendo, porque serão consolados, né? Bem-aventurados sejam felizes. Sejam felizes aqueles que estão sofrendo. Jesus quis dizer para nós que nesse momento em que ocorrem essas infelicidades, esses sofrimentos, é porque estamos corrigindo alguma coisa que no passado foi feito, estamos reparando alguma coisa do passado. Então, quando Jesus quis dizer bem-aventurados os aflitos, ele quis dizer, em outras palavras, bem-aventurado aquele que agora está resgatando, aquele que agora está já se colocando, de certa forma, ajustada com a lei divina, ajustado com o que Deus quer de nós. Que aquele erro cometido lá no passado, agora foi acertado. Não existe mais agora aquela conta, né? Não existe mais essa dívida. E aí, Jesus completa dizendo que a verdadeira infelicidade não é na hora que acontece essa questão do sofrimento. Porque esse momento nós estamos tendo a oportunidade de resgatar um erro cometido. A pior infelicidade para nós foi lá atrás, quando nós cometemos os erros. Os erros que nós cometemos. Eu sei que para um pai, para uma mãe é difícil. E eles têm que passar por isso. Eles têm que passar pela questão do sofrimento, do luto, da perda.
tudo isso os pais têm que passar para poder psicologicamente se ajustarem, né, no entendimento, porque se eles guardarem isso, vai fazer mal para eles. Então é um momento de muita dor, dor na alma, né, de sofrimento para esses pais, mas que eles tenham certeza que o seu filho ainda vive. Ele apenas deixou o corpo físico. Ele está em outra dimensão, da qual ele está retornando, aqui deixando pessoas enlutadas, mas para aqueles que estão lá, os familiares, os amigos que estão recebendo ele, é um dia em que ele sabe que esse resgate, esse compromisso que ele tinha foi cumprido. Já não existe mais isso. Então são situações que só a fé, só a religião pode trazer para nós essa compreensão, esse entendimento, seja qual religião que for, porque todas falam que nós sobrevivemos após a morte. De alguma forma, então, de acordo com o entendimento de cada um, a doutrina espírita diz que a nossa vida continua e que vamos em frente no aprendizado, na evolução, também no plano espiritual. E que aquela necessidade de reajustar-se, por algum motivo, ela aconteceu. Então, a vida continua. Tem que, né, passar por esse momento, não dá para deixar o luto de lado, mas acreditar, ele continua vivo. É verdade, Edivaldo. E a conexão, né, com as várias religiões. Hoje estamos conversando sobre a doutrina espírita. Já mostramos o ex-Papa Francisco falando, né, e batendo com o que também pensam os espíritas com relação ao diabo, né, que a gente tem que se proteger do mal, tem que se proteger do diabo, evitar as tentações, fechar a porta, fechar as janelas e fechar o coração para o demônio, para as tentações, para o diabo. E agora vamos ouvir um pastor evangélico, quando ele fala mais ou menos o que o Edivaldo falou sobre essa dor que essa família está sofrendo, né, a todos os nossos sentimentos, quando ele diz que às vezes Deus nos livra da fornalha do fogo, outras ele deixa queimar. Ele sabe que dessa dor vai surgir o poder. Vamos ver o vídeo? Sometimes God delivers you from the fire furnace, and other times He just makes you fireproof and let it burn on. Because He knows you're going to learn something out of this pain, that it's going to produce power. I wanted to preach something else. I'd rather preach something else. But the Holy Spirit just kept whispering to me, the power of pain. They've got to get a new attitude toward what pain can do. It is not authorized to destroy them. It is authorized to make them. God is more concerned with our development than He is with our comfort. Olha aí, mais ou menos o que você falou, né, Edivaldo? Isso, exatamente. Que nós temos, né, nessa questão, nós temos que evoluir. Deus não nasceu nós, Deus não criou nós, né, para que nós fiquemos eternamente na ignorância. Deus nos criou para que nós vá nos aperfeiçoando e quanto mais rápido nós pudermos, se tornarmos espíritos felizes, espíritos puros. Porém, muitas vezes, por ignorância, nós passamos pela fileira do mal, por ignorância. Mas não é algo que a gente vai passar e ter que ficar no mal, ou teria que passar pelo mal. Mas o mal faz parte do nosso livre-arbítrio, escolher passar pelo mal, fazer o mal. Todos podemos escolher isso. Mas, de alguma forma, daí, pela lei divina, pelas leis de causa e efeito, de ação e reação, tudo que eu faço de bom, eu vou colher coisas boas. Tudo que eu faço de errado, vou colher o mal que eu fiz, a consequência do mal que eu fiz. Seria a fornalha, né? Eu teria que passar pela dor ali para poder despertar. Já tem uma frase muito dita, né, por muitas religiões: quem não busca a Deus por amor, vai buscar pela dor. Quem não se torna bom pelo amor, vai se tornar pela dor.
Então, a dor é uma consequência do nosso livre-arbítrio de ter escolhido errado. Mas, dentro das leis divinas, nós todos um dia teremos que ser bons. Mais cedo ou mais tarde, o progresso tem que se realizar em nosso espírito. Tudo progride na natureza. Então, esse aperfeiçoamento da humanidade, dos homens, né, individuais também, ele tem que se dar. Às vezes de forma muito lenta, mas progressivamente vai acontecendo. Mesmo as pessoas más, elas já estão tendo o conhecimento do que é certo ou errado. Antes ela praticava o mal sem saber que era mal. Hoje ela já sabe que é mal e faz, né? Mas daqui a um pouco isso começa a mudar. Então, é muito importante entender que nós não precisaríamos passar pela dor para se tornar espíritos puros, espíritos perfeitos. A dor é uma consequência do nosso livre-arbítrio. Mas, mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar para a fileira do bem. Eu estava pensando aqui justamente no Chico Xavier, né? Quem conhece a história do Chico Xavier, há vários filmes, há muita literatura. O Chico escreveu mais de 400 livros, né? Psicografou, né, várias obras. E o Chico teve uma vida muito sofrida, né? Ele perdeu a mãe muito cedo, ele foi criado pela madrasta, ele foi maltratado, ele sofreu muito, ele tinha problema de visão, problema de saúde. E então, como o Edivaldo falou, ao invés dele pagar o mal com o mal, o Chico pagou o mal com o bem, né? Se transformando nesse homem de luz, nesse ser de luz. Tanta bondade ele fez. E eu me lembro que na cama do Chico Xavier tinha um quadrinho que ele gostava de falar sempre com as pessoas sobre isso. Aliás, eu queria que depois o Edivaldo lembrasse algumas histórias do Chico Xavier. Ele sempre foi muito bem-humorado. E nesse quadrinho em cima da cama do Chico Xavier tinha uma frase: tudo passa, né? Nos lembrando a todos que todos nós vamos passar por momentos dolorosos, momentos ruins, momentos de sofrimento, momentos de luto, momentos de perdas, né? Sejam perdas financeiras, sejam perdas de entes queridos, todos nós vamos passar por perdas. Todos nós temos nossa cruz para carregar, né, Edivaldo? Mas Isso como mesmo. dizia sempre o Chico, tudo passa. Tudo passa, Edivaldo. Exatamente. É bem isso mesmo. Tudo, né, seja aquilo que nós estamos sofrendo, aquelas dificuldades, toda uma hora vai passar. Tem que passar. Por quê? Porque aquilo é uma consequência. A hora que eu começar a mudar pensamento e sentimentos, a tendência é mudar. Nós falamos há pouco que o mal só existe com a ausência do bem. Então, quando eu começo a mudar meus pensamentos e sentimentos, aquele sofrimento que eu estou tendo, porque para estar despertando pela dor, ele tende a passar na hora que eu começo a mudar para melhor meus sentimentos, meus pensamentos. E até falando então do Chico, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, tem uma passagem muito interessante. Isso aconteceu lá pelos anos de 1946. Chico estava muito doente. Além daquelas coisas que já, né, era normal ele ter as enfermidades. Né? Aí apareceu uma doença nova. E parecia até que era um caso grave. O Chico estava muito debilitado por causa daquilo. E devido a ele trabalhar bastante, né? Então ele estava se sentindo fraco, sem ânimo. E o diagnóstico foi que ele tinha pego, né? O diagnóstico, a tendência era que fosse tuberculose. E aí conta nesse livro, então, Ramiro Gama, em certa manhã de sol, né, ele estava lá tão triste, chateado, sentado à porta da casa. Isso aparece o seu mentor espiritual, Emmanuel. Põe a mão no ombro dele e diz: procure reagir, Chico. Sua enfermidade é tanto do corpo quanto do espírito. Não desanime. Se Deus quiser, vai ficar bom. E aí passou o dia. Quando o Chico foi dormir, ele lembrou do Emmanuel, dizendo para ele aquilo.
E aí o Emmanuel, a hora que o Chico dormiu, ele começou a sonhar, começou a ver o Emmanuel. E o Emmanuel pegou ele e levou no plano espiritual para um lindo lugar, um lugar muito bonito, um bosque com águas, e disse, aqui você vai ser medicado. E ao deitar-se, Chico, né, começou a lembrar disso tudo e começou a ver e olhar aqueles jardim maravilhoso, aquelas flores, tudo como nunca ele tinha visto na Terra. Mas sentado num banco desse jardim, envolto numa luz alaranjada, estava um menino. Um menino muito bonito, uma feição muito de paz, de harmonia. Aí Emmanuel se aproximou, trazendo o Chico junto, e apresentou o Chico para esse menino. E, para surpresa do médium, o menino estendeu as mãos para que o Chico viesse ao seu peito e ficou abraçado ao Chico um bom tempo. E o Chico, né, ficou vendo o menino passar suas mãos luminosas sobre o seu corpo, acariciando, apertando ao peito bem forte. Até que o menino disse sorrindo, pronto, você já está medicado. Aí, Emmanuel traz o Chico de volta para sua casa e disse para o Chico, olha, você recebeu todo o tratamento, todo o remédio que você precisava para curar esta doença. Muitos fluidos bons você recebeu. E aí o Chico continuou dormindo, amanheceu, acordou. Quando ele acordou muito melhor, sem cansaço, sem febre. Já com o corpo mais animado, né, com mais vontade de fazer as coisas. E a partir dali ele foi melhorando, e o processo de cura cedeu completamente. Por que eu quero contar essa parte? Porque nós estamos falando de sofrimento, de dor, de dificuldades. Muitas vezes nós também, assim como aconteceu com o Chico, somos tratados no plano espiritual enquanto dormimos. Quando a gente tem algum sonho que é bom, mas que a gente não lembra, mas que a gente acorda com uma sensação boa, de um bem-estar. Tenho certeza que nós tivemos encontros maravilhosos com pessoas do plano espiritual, com familiares, com amigos, talvez até com um médium de cura, como foi esse menino, né, que ele era um espírito de muita luz e que veio atender, ajudar o Chico a se curar. Muitas vezes nós se curamos assim. Por isso é muito importante se preparar para dormir com uma boa prece, para que nós, antes de dormir, relaxemos nossos pensamentos, sentimentos. Leiamos um livro para acalmar o pensamento. Evitemos assistir televisão, ficar no celular, no computador, vendo coisas muito, muito tensas, né? Se preparemos para dormir, quem sabe nós também sejamos ajudados durante o sono. Com certeza, que história linda do Chico Xavier, né? Ele em contato com essa criança. Também falamos sobre esse acidente que acabou vitimando esse menino de apenas 6 anos, né, que estava no caminhão com seu pai, voltando de um dia de trabalho. E eu me lembrei, né, de uma passagem da Bíblia que diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu queria que o Edivaldo depois comentasse essa frase, essa expressão dentro da doutrina espírita, e lembrar, Edivaldo, que o contato com as crianças, né, a gente pensa que nós somos professores, que nós temos que ensinar as crianças, é o contrário. Nós temos que aprender com as crianças, porque quando elas chegam, elas estão impregnadas da luz de Deus, né, dos conhecimentos que elas adquiriram em outras vidas. Então, esse contato com as crianças nos purifica, alivia nosso coração, alivia nossas dores, nos faz sorrir, nos faz felizes. E o homem, ao invés de procurar viver cada vez mais observando as atitudes das crianças, ele se afasta.
Então ele perde a ingenuidade, ele perde a alegria, ele perde, né? A criança não é materialista, ela fica alegre com um lápis de cor e uma folha de papel. E o homem vai cada vez mais se distanciando dessa imagem que Deus manda para todos nós, para todas as famílias, todos os dias, todos os segundos, a todo momento nasce uma criança. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, Edivaldo? Isso mesmo, exatamente isso. Quando Jesus falou, deixa vir as minhas criancinhas, aí ele fala que as criancinhas é que têm pureza de coração. Então Jesus estava falando da pureza do coração, que nós devemos resgatar isso, sermos mais puros, menos egoístas, menos orgulhosos, menos aquelas pessoas que querem se tornar individualistas, que só acham que eles sabem, que só eles podem. As crianças, elas são exatamente isso. Elas não têm esse egoísmo, essa maldade, essas coisas. Elas são puras de coração. Nesse momento em que elas estão na fase infantil, elas têm toda a pureza da criança. E essa pureza que Jesus quer que nós sigamos o exemplo. Que nós aproveite isso. Esse ensinamento que as crianças nos dão, para que nós faça isso também, para que nós viva assim. Para que nós consiga viver junto com os outros, com as outras pessoas, confiando, tendo mais a proximidade com as pessoas, sendo a gente sabendo que as pessoas têm dificuldades em suas vidas, vamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, ter mais paciência com aquele colega difícil de trabalho, com o vizinho ou familiar difícil. São momentos em que a gente tem que aproveitar essas lições de Jesus, e elas são simples, mas muito profundas, que dizem muito. Então essas crianças, principalmente essas novas crianças, essa nova geração que está chegando, elas têm muito a nos ensinar. E uma coisa importante, não é a quantidade de tempo que você fica junto com a criança. Não é ficar muito tempo ou menos tempo. Não é a quantidade. É a qualidade do tempo que nós temos junto com as crianças. É aproveitar ao máximo a convivência com ela. Nós interagindo com elas. Nós aprendendo e ensinando elas. É essa interação que vai nos facilitar a nós termos daí essa pureza, essa ingenuidade, entre aspas, né? Mas que nós consiga ser mais humano juntos, um dos outros, como as crianças são. Agora, nessa última parte do programa, nesse último bloco, vamos falar sobre materializações. O Edivaldo Kucheski escreveu um livro sobre esse tema, está esgotado, a gente nem conseguiu a capa, até pedi para o Edivaldo se ele puder mostrar a capa do livro e falar um pouquinho sobre a materialização, né? Nessa coleção Ciência e Espiritismo. Isso. Então, este livro, ele surgiu porque, algum tempo atrás, no início dos anos 2000, existia uma revista chamada Revista Cristã do Espiritismo, do qual eu escrevi artigos. E entre os artigos que eu escrevi, um foi sobre justamente materialização. E aí o pessoal se interessou e pediu para eu escrever mais, e eu escrevi vários artigos, e eles se transformaram neste livro. O livro, né, que fala sobre a questão de como surgem as materializações, a diferença entre aparição e materialização, o ectoplasma, que é muito importante nessa questão para que esses efeitos aconteçam. Então, falando um pouquinho sobre essa questão, você fala muito em aparição. O que é aparição? Qual que é a diferença de aparição de materialização? Existem muitos casos de aparição em nosso mundo, várias pessoas chegaram a ver. Existe o caso muito famoso, o caso de Fátima, né, lá em Portugal, em que três crianças viram a imagem de Nossa Senhora. Então, a aparição, ele é um fenômeno espiritual
onde o espírito vai se adensar, o seu corpo espiritual vai se adensar de ectoplasma, e ele se torna visível para as pessoas que são médiums de evidência. Porque daí a pessoa, ela por já ter um espectro um pouquinho maior de evidência, e o corpo espiritual dessa pessoa, desse espírito, estar mais adensado através do fluido chamado ectoplasma, aqueles que são médios videntes vêm. Por isso as crianças viam. Muitos daí dos que foram lá, alguns viam, muitos não viam, mas tinham fé. Então a aparição, ela é só percebida por quem é médium de evidência. E ela é vaporosa, ela é algo assim bastante sutil. A materialização já é um fenômeno pelo qual o espírito vai se tornar visível. O seu corpo espiritual vai se tornar visível e tangível, ele vai se tornar sólido. Ele vai poder ser apalpado, vai poder ser medido a pressão dele. É como se fosse um outro ser encarnado. Pode ser feito todo o processo ali de contato com ele. Aí não precisa ser médium. Todas as pessoas vão conseguir ver, nesse caso da materialização. Então, existe diferença de aparição e materialização. Aparição, só médiuns vêm. Materialização, todos vêm. E é um processo, então, também, em que se envolve uma grande quantidade de ectoplasma. Nesse caso, para que isso aconteça, o médium tem que ser médium de efeito físico. O médium que produz, o médium de efeito físico é o médium que produz muito ectoplasma. Aí ele consegue, devido a essa quantidade, se tornar materializado. Então, é muito interessante essa questão. E, muitas vezes, na materialização não aparece o espírito completo, aparece partes do espírito. Ou, às vezes, aparece só a cabeça, a fisionomia, ou só a mão, ou só, né, o pé, algum, né, do espírito. Às vezes não aparece tudo. Então, muitas vezes, esses barulhos que acontecem em casa, os raps, né, os poltergeist, muitas vezes somente por quê? Porque a quantidade de ectoplasma não era suficiente para materializar todo o corpo. É materializado, por exemplo, a mão, e essa mão provoca barulhos, né, dentro da casa. E, então, como eu falei, na materialização, né, dá para sentir o calor do corpo espiritual, dá para sentir a pulsação, e tudo isso envolve, então, ectoplasma. Ectoplasma é um fluido que só nós que estamos encarnados, vivendo aqui no plano físico, produzimos. Os espíritos não produzem ectoplasma. O ectoplasma, ele é como fosse, vamos usar um termo mais simples para a gente poder entender, o ectoplasma é como fosse uma cola que fixa o corpo espiritual ao corpo físico. Por isso que os espíritos não precisam produzir ectoplasma, porque eles não têm corpo físico. E essa cola, né, esse fluido, esse ectoplasma, eles servem, então, para produzir esses efeitos físicos. Todos nós, na verdade, produzimos ectoplasma. Todo encarnado produz, porque se ele está encarnado, ele tem que ter essa colinha, tem que produzir ectoplasma. Então, todos produzem, mas alguns produzem em quantidade maior. E aí esses são denominados de médiuns de efeitos físicos. E é muito importante essa questão, porque nem todos os espíritos conseguem manipular o ectoplasma. Porque se eles conseguissem, se imagine como ia ser a ação, principalmente de espíritos malfeitores entre nós. Então, é muito bem controlado. Existem permissões para que esses fenômenos aconteçam, para evitar que o mundo espiritual interfira fisicamente aqui no mundo material, no mundo físico. Olha que incrível, né? E eu estava perguntando para o Rafa, porque ele, desde pequenininho, o Rafa, ele vê espíritos de crianças, principalmente de crianças, vê de idosos. Aí eu perguntei para ele, você já viu parte de um corpo, uma cabeça, como o Edivaldo falou, ou uma mão? E eu me lembrei de um padre,
o padre Adriano Zanandá, lá da Canção Nova, ele falando que ele teve uma juventude muito atribulada, ligada a drogas, né? E boêmio, ele é um homem muito bonito, então muitas mulheres, muitas namoradas, até ele se converter. E disse que ele mesmo, já como padre, estava dormindo, quando ele acordou, ele sentiu um ar quente assim perto dele, como se fosse o bafo do demônio, o bafo do diabo. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, né? Porque eu falei, meu Deus do céu. Então é por isso que é importante a gente rezar antes de dormir, rezar em todos os momentos. E há 3 lugares em nossas casas, até o Chico Xavier falava isso, que a gente sempre tem que rezar. É na entrada da casa, é na cozinha e é no quarto. Vamos falar sobre isso, Edivaldo? Vamos sim. Tem uma passagem num dos livros de André Luiz que ele vai falar sobre a prece. E aí, eles estavam cuidando de uma determinada pessoa, e essa pessoa, ela estava durante o sono, estava no plano espiritual. E ele começou a ter contato com espíritos impuros, espíritos maldosos. E esses espíritos começaram a perseguir essa pessoa. E aí, quando ele chegou, ele voltou para casa à noite, em forma de espírito, ele estava dormindo e desprendido. E aí, quando ele voltou para casa, ele entrou em casa, mas os espíritos não conseguiram entrar na casa dele. Porque a sua esposa era uma mulher muito devota. Ela orava muito. E quando ela orava, isso aconteceu que a sua casa, o seu lar, ficou protegido dessas influências negativas. Então, essas entidades espirituais, que ainda permaneciam no mal, eles ficavam aguardando essa pessoa ao sair, né? Por exemplo, para o trabalho, coisa assim. Ao sair de casa, eles iam influenciar ele fora da casa, mas dentro da casa eles não conseguiam entrar, devido à questão da oração, da esposa orar muito dentro dessa casa. Então, o André Luiz relata isso para nós, não lembro bem agora qual o livro que é, mas é um dos livros de André Luiz. Na próxima vez eu posso até trazer. Ele relata essa questão da importância da prece, o quanto uma prece é importante. E aí nós podemos pensar também assim, se ele protege uma casa, se eu estou em prece, ele vai proteger a mim também, aonde quer que eu vá. Ele me protege. Então a prece é muito importante para que sejam, né, evitadas essas interferências espirituais negativas. Porque a pessoa que está em estado de prece, a pessoa que ora, a pessoa devota, a pessoa que tem fé, ela cria sentimentos e pensamentos melhores. E nós já estamos falando o tempo todo, pensamentos e sentimentos bons nos protegem das influências negativas. Então, quando você, em determinado momento, perceber qualquer sensação que não seja boa, que você perceber uma influência que esteja te deixando triste, revoltado, ou qualquer coisa nesse sentido que não é bom, você percebeu isso, já faça uma prece. Faça uma prece, porque daí essas entidades que estão influenciando você negativamente, automaticamente quando você faz a prece, você desliga a sintonia delas. Você não vai estar sintonizado mais com elas. E muitas vezes essa prece, ela vai te envolver numa energia, mas vamos lembrar, se ela protege uma casa, ela envolve muito além do meu corpo físico. E esses espíritos estando dentro desse círculo, desse circuito, onde a minha prece está chegando, eu vou começar a mudar o pensamento e o sentimento desses espíritos, ainda que estão voltados para o mal. Muitas vezes uma prece que eu faça, a hora que eu percebo que alguma coisa, né, não está bem, que algum sentimento não é bom, a prece pode envolver esses espíritos e eles se tornarem bons, só através da prece que eu fiz. Vejam o quanto é importante uma prece. A prece nos envolve, nos protege,
e atinge essa energia boa a outros que estão próximos a nós também. Então, isso serve para o ambiente da casa, o ambiente do trabalho. A hora que a coisa estiver pesada no trabalho, faça uma prece. Você muda também aquele ambiente. Você dissolve energias negativas. Na rua, aonde eu estiver que perceba uma necessidade, façamos uma prece. A prece é muito importante. Quantos minutinhos faltam, Rafael? 5 minutinhos. Eu vou pedir ao Edivaldo, no final do programa, fazer uma prece pelo perdão, uma prece pela paz no mundo, né? Uma prece para que as pessoas sejam menos agressivas umas com as outras. A gente está vivendo uma onda de cancelamentos pela internet, né? As pessoas se dividindo politicamente. Então, só um lado está certo, o outro lado está errado, e familiares brigando por causa de política. Vivemos um momento assim muito delicado no Brasil e no mundo, né? Então vou pedir depois, no finalzinho do programa, para o Edivaldo fazer essa prece pela paz e pelo perdão. Edivaldo, dá tempo, Rafa, então, de colocar aquele vídeo que eu falei quando o Chico Xavier disse que a gente precisava rezar em 3 lugares na casa. Na entrada da casa, no quarto, à noite ao dormir, e também na cozinha, para agradecer a Deus e não faltar alimentos. Vamos ver o vídeo? 3 lugares onde você deve orar dentro da sua casa. Primeiro lugar, na porta de entrada. Ore na porta da sua casa para abençoar a entrada e a saída. Quem sair será protegido, e quem entrar trará bênçãos. Declare que toda negatividade será transformada antes de cruzar esse limiar, em nome de Jesus. Segundo lugar, na despensa. Ore onde guarda os alimentos, recitando o Salmo 23. Peça para que seus armários estejam sempre cheios, sem faltar alimento, e que haja abundância, em nome de Jesus. Terceiro lugar, na sala. Na sala, ore o Salmo 91, pedindo que toda perturbação caia por terra. Declare que qualquer força maligna que tenha entrado será expulsa, em nome de Jesus. Que sua casa seja um lar de oração, onde o Senhor habita e abençoa. Deixe seu amém para tomar posse dessa bênção. Amém, amém, amém. Minha mãe costumava repetir 3 vezes o amém. Amém, amém e amém. Agora vamos para a prece do nosso querido Edivaldo Kulcheski, a prece pela paz e pelo perdão. Vamos lá, Edivaldo? Vamos lá. Nós falamos tanto do Francisco, do Papa Francisco. Vamos lembrar da prece de Francisco de Assis. Inclusive, agora no mês de outubro foi, né, a data dele. E essa prece, ela diz tudo sobre essa questão. A questão de nós nos tornarmos uma pessoa melhor, de nós retribuirmos o mal, né, com o bem. Então a prece diz assim, vamos mentalizar agora no alto, erguer os olhos para o céu, e dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Olha aí, passou tão rápido, foi tão bom, a gente sente tanta paz quando está ouvindo o nosso querido Edivaldo Kulcheski. Vou pedir ao Rafa rapidinho para colocar o canal dele no YouTube. Olha aí, quem quiser ver os vídeos, eu até vou falar depois com o Edivaldo, está autorizado, viu, Edivaldo, a colocar todas as entrevistas que você vem dando ao nosso programa, pode incluir aí no seu canal do YouTube,
viu? Que será uma honra e uma alegria para nós. Muito obrigada, Edivaldo. Para nós também é uma grande honra participar do teu programa, que é um programa muito importante, que tem divulgado muito e muitas coisas. E para a doutrina espírita tem sido mais um instrumento de divulgação. Só temos a agradecer a você por nos ter dado essa oportunidade. Nós que agradecemos e agradeço a você que ficou até agora aqui nos acompanhando. E amanhã tem mais. Até lá!